Olá, gente, tudo bem? Vamos ao nosso conto, o conto machadiano. Eu me propus a ler o livro todo chamado Contos Fluminenses, do nosso querido escritor, grande escritor brasileiro, Machado de Assis, e trazer aqui para o nosso canal essa leitura. Então, portanto, já li o primeiro conto? Tá aí, você deve ter visto. Vamos para o segundo conto, muitíssimo interessante também. Este segundo conto tem o título que é o seguinte: Luiz Soares. Só isso. É um nome próprio, só isso. Ele é composto de 6 capítulos. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho mais, talvez não, mas pelo menos o capítulo primeiro para a gente engrenar aqui o nosso trabalho, tá bom? Fique até o final, vamos ver se você vai gostar. É um audiolivro, na verdade agora virou um videolivro e a coisa está evoluindo. Vamos lá. E vou fazendo comentários, obviamente. Capítulo primeiro. Trocar o dia pela noite, dizia Luiz Soares, é o título, dizia Luiz Soares, é restaurar o império da natureza corrigindo a obra da sociedade. O calor do sol está dizendo aos homens que vão descansar e dormir, ao passo que a frescura relativa da noite é a verdadeira estação em que se deve viver. Livre em todas as minhas ações, não quero sujeitar-me à lei absurda que a sociedade me impõe. Velarei de noite, dormirei de dia. Velarei de noite, dormirei de dia. Então, sujeito que troca a noite pelo dia, a noite pelo dia, e já começamos a ter uma ideia do nosso personagem, ou da nossa personagem, como queira, o Luiz Soares. Bom, continuando aqui. Contrariamente a vários ministérios, Soares cumpria este programa com um escrúpulo digno de uma grande consciência. A aurora para ele era o crepúsculo, invertido, né? O crepúsculo era a aurora. Dormia 12 horas consecutivas durante o dia. Quer dizer, dormia das 6 da manhã às 6 da tarde. Imagine, o nosso amigo Soares vai dormir às 6 da manhã e acorda às 6 da tarde. E das 6 da tarde até o próximo dia, provavelmente 6 da manhã do próximo dia, ele está vivendo a vida dele. Pois bem, almoçava às 7, então dormia, almoçava às 7, então às 7 da noite ele almoçava e jantava às 2 horas da manhã, às 2 da madrugada. Olha que vida maluca aqui, ó. Não ceava, é aquele pequeno lanche, né? Não fazia ceia. A sua ceia limitava-se a uma xícara de chocolate que o criado lhe dava às 5 horas da manhã, que é quando ele entrava para casa. Então, às 5 da manhã, voltava para casa, o criado dele lhe dava uma ceia, uma pequena regalia ali, que era uma xícara de chocolate. Soares engolia o chocolate, fumava 2 charutos, fazia alguns trocadilhos com o criado, lia uma página de algum romance e deitava-se. Então, às 6 da manhã, ele deitava-se e só queria ser acordado às 6 da tarde. Continuando, não lia jornais. Achava que um jornal era a coisa mais inútil deste mundo. Depois da Câmara dos Deputados, das obras dos poetas e das missas. Não que isto, não quer isto dizer que Soares fosse ateu em religião, política e poesia. Não. Soares era apenas indiferente. Olhava para todas as grandes coisas com a mesma cara com que via uma mulher feia.
podia vir a ser um grande perverso. Até então era apenas uma grande inutilidade. Graças a uma boa fortuna que lhe deixara o pai, Soares podia gozar a vida que levava, esquivando-se a todo o gênero de trabalho e entregue somente aos instintos da sua natureza e aos caprichos de seu coração. Coração é talvez demais. Era duvidoso que Soares o tivesse. Ele mesmo o dizia quando alguma dama lhe pedia que ele a amasse. Soares respondia: minha rica pequena, eu nasci com a grande vantagem de não ter coisa nenhuma dentro do peito nem dentro da cabeça. Isso que chamam de juízo e sentimento não são para mim verdadeiros mistérios. Não os compreendo porque os não sinto. Soares acrescentava que a fortuna suplantara a natureza, deitando-lhe no berço em que nasceu uma boa soma de contos de réis. Mas esquecia que a fortuna, apesar de generosa, é exigente e quer da parte dos seus afilhados algum esforço próprio. A fortuna não é Danaide. Danaide é da mitologia grega, né? A fortuna não é Danaide. Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe dentro, vai levar os seus cântaros a outra parte. Soares não pensava nisto. Cuidava que os seus bens eram remanescentes como as cabeças da hidra antiga. Ele achava que o dinheiro dele nunca ia se esgotar. Gastava as mãos largas, quer dizer, super generoso na hora de gastar o dinheiro. E os contos de réis, tão dificilmente acumulados por seu pai, escapavam-se-lhes das mãos como pássaros sequiosos por gozarem do ar livre. Achou-se, portanto, pobre quando menos o esperava. Olha que interessante. Um dia de manhã, quer dizer, as Aves Marias, os olhos de Soares viram escritas as palavras fatídicas do festim babilônico. Era uma carta que o criado lhe entregara, dizendo que o banqueiro de Soares a havia deixado à meia-noite. Então, à meia-noite, o sujeito que era responsável pelas finanças, né, o banqueiro, as finanças do Soares, sabendo que provavelmente durante o dia, que é quando todo mundo trabalha, ele estaria dormindo, à meia-noite foi lá e entregou uma carta ao criado do Soares, endereçando, obviamente, ao Soares. O criado falava como o amo vivia. Ao meio-dia chamava meia-noite. Já te disse, respondeu Soares, que eu só recebo cartas dos meus amigos, ou então de alguma rapariga, bem sei. Né? É por isso que lhe não tenho dado as cartas que o banqueiro tem trazido há um mês. Há um mês o banqueiro tem trazido as cartas dizendo: tua situação financeira, meu amigo, tá difícil. Hoje, porém, o homem disse que era indispensável que eu lhe desse esta carta. Né? Soares sentou-se na cama e perguntou ao criado, meio alegre e zangado:
Então tu és criado dele ou meu? Tu és criado, você trabalha para ele ou para mim? Que está me perturbando, né? É, vamos lá, vamos lá. Meu amo, o criado respondendo, o banqueiro disse que se trata de um grande perigo. Que perigo? Não sei. Deixa ver a carta. O criado entregou-lhe a carta. Soares abriu e leu-a 2 vezes. Dizia a carta que o rapaz devia, né, mais que 6 contos de réis. 6 contos de réis, aliás, melhor dizendo, dizia a carta que o rapaz não possuía mais que 6 contos de réis. Quer dizer, a fortuna dele naquele momento era de 6 contos de réis. Que aí em torno de, segundo os cálculos rápidos que eu fiz, 700 mil reais, o que já é uma bolada, né? Para Soares, 6 contos de réis eram menos que 6 vinténs, quer dizer, para ele era pouco dinheiro. Pela primeira vez na sua vida, Soares sentiu uma grande comoção. A ideia de não ter dinheiro nunca lhe havia acudido ao espírito. Não imaginava que um dia se achasse na posição de qualquer outro homem que precisava de trabalhar. Almoçou sem vontade e saiu. Foi ao Alcazar, é uma casa noturna no Rio. Os amigos acharam-no triste. Perguntaram-lhe se era alguma mágoa de amor. Soares respondeu que estava doente. A Laís da localidade, as lais da localidade acharam que era de bom gosto ficarem tristes também. Quer dizer, os puxa-sacos dele acharam que eles também deviam ficar tristes. A consternação foi geral. Um de seus amigos, o José Pires, propôs um passeio a Botafogo para distrair as melancolias de Soares. O rapaz aceitou, mas o passeio a Botafogo era tão comum que não podia distraí-lo. Lembraram-se de ir ao Corcovado, ideia que foi aceita e executada imediatamente. Mas que há que possa distrair um rapaz nas condições de Soares? O que ele pode distrair? A viagem ao Corcovado apenas lhe produziu uma grande fadiga, aliás útil, porque na volta dormiu o rapaz a sono solto. Quando acordou, mandou dizer ao Pires que viesse falar-lhe imediatamente, aquele amigo dele, né? Chamou lá na casa. Daí, a 1 hora, parava um carro à porta. Era o Pires que chegava, mas acompanhado de uma rapariga morena que respondia ao nome de Vitória. Trouxe uma companhia, a Vitória. Entraram os dois pela sala de Soares com a franqueza e o estrépito naturais entre pessoas de família. Quando você chega na casa que você já conhece, nem é anunciado. Não está doente? Perguntou Vitória ao dono da casa. Não, respondeu este. Mas por que veio você? É boa, disse José Pires. Veio porque é minha xícara inseparável. Querias falar-me em particular? Ele é o Pires, né? Ele está dizendo que ela veio com ele porque ela é a xícara inseparável. É uma piadinha deles, né? Queria falar-me em particular? Queria. Pois falemos aí em qualquer canto. Vitória fica na sala vendo os álbuns. Nada, interrompeu a moça. Neste caso vou-me embora. É melhor. Só imponho uma condição. É que ambos hão de ir depois lá para casa. Temos ceata. É uma pequena ceia.
comes e bebes. Valeu, disse Pires. Vitória saiu. Os dois rapazes ficaram sós. Pires era o tipo do bisbilhoteiro e leviano. Sabe aquele amigo que não é pero não útil? Ele, cheirando novidade, preparava-se para instruir-se de tudo. Lisonjeava-o a confiança de Soares e adivinhava que o rapaz ia comunicar-lhe alguma coisa importante. Para isso, assumiu um ar condigno com a situação. Sentou-se comodamente em uma cadeira de braços, pôs o castão da bengala na boca e começou o ataque com essas palavras. Estamos sós. Que me queres? Soares confiou-lhe tudo. Leu-lhe a carta do banqueiro. Mostrou-lhe em toda a nudez a sua miséria. Disse-lhe que naquela situação não via solução possível e confessou ingenuamente que a ideia do suicídio o havia alimentado durante longas horas. Um suicídio? Exclamou Pires. Estás doido? Doido, respondeu Soares. Entretanto, não vejo outra saída neste beco. Demais, é apenas meio suicídio, porque a pobreza já é meia morte. Convenho que a pobreza não é coisa agradável, e até acho, Pires interrompeu-se. Uma ideia súbita atravessara-lhe o espírito. A ideia de que Soares acabasse a conferência por pedir-lhe dinheiro. O Pires pensou, putz, esse cara vai me pedir dinheiro, deixa eu já me precaver. Pires tinha um preceito na sua vida, era não emprestar dinheiro aos amigos. Não se empresta sangue, dizia ele. Soares não reparou na frase cortada do amigo e disse, viver pobre depois de ter sido rico é impossível. E realmente deve ser difícil a pessoa que é rica e vai ser pobre. Né? Neste caso, que me queres tu? Perguntou Pires, a quem pareceu que era bom atacar o touro de frente, já com medo que ele fosse pedir dinheiro emprestado. Um conselho. Inútil conselho, pois já tens uma ideia fixa, que é a morte, né? Talvez, entretanto confesso que não se deixa a vida com facilidade. E mal ou boa sempre custa morrer. Por outro lado, ostentar a minha miséria diante das pessoas que me viram rico é uma humilhação que eu não aceito. Que farias tu no meu lugar? Homem, respondeu Pires, há muitos meios. Venha um. Primeiro meio, vai para Nova York e procura uma fortuna. Não me convém. Nesse caso, fico no Rio de Janeiro. Segundo meio, arranja um casamento rico. É bom de dizer, onde está esse casamento? Procura? Não tens uma prima que gosta de ti? Creio que já não gosta. E demais não é rica, tem apenas 30 contos, despesa de um ano. 30 contos aqui, segundo os cálculos, 3 milhões de reais. Nosso amigo diz, isso aí é despesa de um ano. É um bom princípio de vida. Nada. Outro meio. Terceiro meio. E o melhor. O amigo Pires dizendo para ele, vai à casa de teu tio, angaria-lhe a estima, dize que estás arrependido da vida passada, aceita um emprego, enfim, vê se te constituis seu herdeiro universal. A ideia é, o Soares tinha um tio com grana. Ele disse, vai lá puxar o saco do tio, diz que você mudou. Ganha a estima dele, quem sabe ele te faz o herdeiro, ele já está com o pé na sepultura. Soares não respondeu. A ideia pareceu-lhe boa. Aposto que te agrada o terceiro meio? Perguntou Pires rindo. Não é mal, aceito. Bem sei que é difícil e demorado, mas eu não tenho muitos à escolha. Ainda bem, disse Pires, levantando-se. Agora o que se quer é algum juízo.
há de custar-te o sacrifício, mas lembra-te que é o meio único de teres dentro de pouco tempo uma fortuna. Teu tio é um homem achacado de moléstias, quer dizer, muito doente. Qualquer dia bate a bota. Aproveita o tempo. E agora vamos à ceia da Vitória, na casa da moça da Vitória. Não vou, disse Soares. Quero acostumar-me desde já a viver vida nova. Bem, adeus. Olha, confiei-te isto a ti só. Guarda-me segredo. Sou um túmulo, respondeu Pires, descendo a escada. Será? Mas, no dia seguinte, já os rapazes e raparigas sabiam que Soares ia fazer-se anacoreta. Anacoreta aqui é monge, pessoa que vive em retiro, né? Por não ter dinheiro nenhum. O próprio Soares reconheceu isso no rosto dos amigos. Todos pareciam dizer-lhe: é pena, que pândego nós vamos perder. Pires, o amigo, nunca mais o visitou. Este aqui é o capítulo 1º, gente. Fique aqui, já já eu vou postando o 2º capítulo. Relembrando, eu estou lendo o livro que retirei de uma biblioteca que tem os direitos autorais todos afastados, né? E estou lendo no computador. Então, portanto, é que é a dificuldade, às vezes, de uma outra coisa, mas o capítulo 1º foi esse. Então, o capítulo 1º, nosso amigo, que era rico, começa a perceber que vai virar pobre, só que ele não tem o costume de trabalhar. E aí o amigo dele, o outro amigo dele, que já sabe da história que ele vai ficar pobre, deu algumas ideias para ele interessantes e ele achou bacana em relação a uma ideia. Vamos ver no desenvolvimento do nosso conto, né? Esse conto sensacional, o que vai acontecer com o nosso amigo. Aguarde aí o capítulo 2 em breve. É isto. Inscreva-se no canal e tudo mais. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.